Que regra existe por sua causa? História 1. Não é exatamente uma regra, mas sim uma placa de aviso. Uma vez fiquei bêbado no meu pub favorito. Escorreguei em uma poça d'água no banheiro e acabei levando a pia junto. Depois que consertaram, colocaram uma placa nova e brilhante de "Proibido mergulhar" em cima da pia. Opinião. É bom ver um pouco de senso de humor nesses lugares. História 2. Quando eu estava no ensino médio, acidentalmente taquei fogo no cabelo de uma garota durante a cerimônia de posse da National Honor Society. A gente tinha que carregar velas durante todo o evento, e depois de uns 30 minutos eu inclinei minha vela um pouco para frente sem perceber. Nunca me senti tão envergonhado e nunca senti tanta culpa também, mas felizmente só queimou uma pequena parte do cabelo dela. De qualquer forma, minha irmã mais nova me contou 2 anos depois que, na cerimônia dela, tiveram que usar velas elétricas, porque anos atrás o cabelo de uma garota pegou fogo. Ops, opinião. Hoje eu aprendi que velas elétricas existem. História 3. A escola que frequentei do terceiro ao sexto ano criou uma regra de proibido gangues, por causa de um clube que eu criei. Meu melhor amigo e eu inventamos os anões. A gente andava com os joelhos dentro das camisas e se impulsionava para frente com as mãos. Igual aos macacos, havia testes de iniciação para os recrutas, como atravessar as barras de macaco sem deixar as pernas saírem da camisa. Outro teste era balançar bem alto e pular sem que as pernas escapassem da camisa. Quando meu amigo e eu fazíamos isso, era bem inofensivo. A gente só brincava e se divertia juntos. Anos depois, descobri que depois que fui para o ensino fundamental, as crianças que assumiram o controle da gangue acabaram virando valentões. Eles empurravam as pessoas nos corredores e se comportavam mal. O diretor confiscou o livro de regras que eu tinha escrito, com os diferentes testes para subir de nível, e proibiu todas as atividades de gangue no campus. Opinião. A política funciona igualzinho. História 4. Os seguranças não têm permissão para usar o micro-ondas do Citizens Bank na sala de descanso do escritório do Citizens Bank. Bem, senhores, eu cometi um grande erro que levou a isso. Peguei meu jantar na geladeira e fui esquentar no micro-ondas. E é isso. Eles viram pela câmera e agiram como se eu tivesse cometido um crime. Eu tinha acesso total à sala para comer e pegar doces e refrigerantes das máquinas, mas o micro-ondas, isso estava fora de questão. Edição. Era frango grelhado. Eu não como peixe. Peixe é horrível. Opinião. Parece que algum chefe não achou que tinha poder suficiente. É sempre por esse motivo que regras bestas como essas são criadas. História 5. Um professor de matemática na minha escola usava a Khan Academy para o dever de casa, e a gente era avaliado pelo tempo que passava nela por semana. As regras mudaram quando eu estava registrando cerca de 120 horas toda semana, porque eu simplesmente deixava a conta online sem estudar de fato, e eles passaram a avaliar com base nas notas. Opinião. Medir pelo tempo gasto era uma métrica ruim desde o começo. Algumas pessoas entendem as coisas rápido e não precisam de muito tempo, enquanto outras podem demorar mais e ainda não ter entendido completamente. História 6. Regra número 1. Seu discurso motivacional mensal para a equipe no trabalho deve conter palavras faladas de verdade. Regra número 2. Seu discurso motivacional mensal para a equipe no trabalho não pode conter imagens não seguras para o trabalho. Edição. A regra número 2 foi criada alguns meses depois da regra número 1, após o meu segundo discurso motivacional mensal. Opinião. Se o chefe incluir imagens não seguras para o trabalho no discurso, ela ainda é considerada não segura para o trabalho? História 7. Não fui eu, mas graças a minha irmã e a minha mãe, minha escola introduziu a suspensão dentro da escola. Minha irmã foi pega fugindo da aula, e eles iam suspender ela. Minha mãe ficou furiosa e obrigou a escola a deixar ela lá na escola.
dizendo: por que punir ela por estar fora da escola, fazendo ela ficar mais tempo fora da escola não faz sentido. E assim nasceu a suspensão dentro da escola. Opinião: isso é, na verdade, uma boa ideia. História 8. Nos primeiros 3 anos do ensino médio, eu vendia brownies na sala de aula por 50 centavos cada. No começo era porque eu não tinha idade suficiente para conseguir um emprego de verdade. E depois porque eu não queria conseguir um emprego de verdade. Tentei ser discreto para que não me pegassem, mas no começo do meu último ano, apareceu uma nova seção no manual da escola, que proibia explicitamente vender coisas na sala de aula. Opinião: aposto que eles ficaram bravos porque você estava tirando as vendas da cantina. História 9. Não fui só eu. Foi um esforço em grupo. No meu último ano do ensino médio, em 98, nossa viagem de classe foi um cruzeiro para as Bahamas. Antes de zarpar, descobrimos que, assim que saíssemos das águas dos Estados Unidos, seríamos considerados maiores de idade e poderíamos beber e ir aos cassinos. Claro que falaram pra gente que, como isso era tecnicamente uma atividade escolar, as regras da escola se aplicavam. Então nada de beber, fumar, jogar. Aham, tá bom. A gente enlouqueceu. Bebemos até cair no barco. Bebemos até cair ainda mais quando chegamos a vários portos. Jogamos nos cassinos, fumamos e fizemos todo tipo de coisa. Alguns de nós até gravaram vídeos de algumas das nossas ações. Quando todo mundo começou a se divertir, os professores responsáveis nem tentaram nos impedir. Como resultado das nossas travessuras, a escola proibiu viagens de classe para fora do país para evitar que isso se repetisse. Os calouros dos anos seguintes ficaram super bravos com a gente. Opinião: que tipo de escola secundária faz um cruzeiro para as Bahamas? O lugar mais chique que minha escola foi num cinema velho caindo aos pedaços. História 10. Minha escola era bem pequena, então os alunos que se formavam escolhiam um membro da equipe para fazer um discurso e nos apresentar antes de subirmos ao palco. O professor que escolhi fez um discurso realmente épico e no final ele me deu de presente uma réplica do anel do filme. Aparentemente, a reunião da equipe antes da cerimônia de formatura do ano seguinte, o diretor fez questão de dizer a todos que presentes e discursos de 10 minutos não eram mais permitidos. Eu sou muito grato por ter tido a oportunidade de ser o primeiro e o último aluno a ter esse privilégio, para ser sincero. Opinião: só porque os professores ruins não se importam, eles criam uma regra para baixar o padrão. Isso realmente resume o sistema educacional para mim, ou qualquer lugar de trabalho. Se você se esforça mais do que seus colegas, eles tentam te derrubar, para que não exijam deles o mesmo alto padrão de comportamento que você tem. História 11. Não fui eu, mas um colega de classe. Um dos caras da minha equipe de discurso e debate era bem musculoso. Nos torneios do nosso estado, o código de vestimenta exigido era profissional de negócios para competidores e camisas de times escolares para os outros. Esse cara sempre usava uma camisa de time por baixo do terno, para poder relaxar fora das rodadas. No começo do ano, ele pegava as camisas que sobravam do ano anterior e as usava nos torneios. Depois de tirar o terno e o paletó, ele sempre rasgava essas camisas, no estilo Hulk, para exibir seu corpo. Os coordenadores do torneio não ficaram muito felizes com isso, então pediram ao nosso treinador para fazer ele parar. Nosso treinador achava hilário, então ele não mandou o cara parar. No ano seguinte, incluído na maioria das regras do torneio, havia uma cláusula detalhada definindo e proibindo tirar a roupa. É hilário ver os novatos lendo as regras e se deparando com a cláusula, com um olhar de pura confusão. Opinião: é engraçado pensar no tipo de coisa que os novatos devem ter imaginado que causou a criação dessa regra. Afinal, toda lei ou regra só existe porque deu algum problema relacionado a ela. História 12. Todos no meu departamento agora têm que trabalhar meia hora a mais. Normalmente trabalhávamos em turnos de 8 horas, mas eu sempre saía meia hora mais cedo e classificava isso como meu intervalo para o almoço. Minha lógica era que,
Desde que eu almoçasse, quem se importaria com o horário do meu turno? A gerência percebeu depois de alguns meses. E agora todos nós temos que trabalhar 30 minutos a mais para compensar o almoço. Opinião: sim. A maioria dos empregos de 8 horas que eu tive marcavam os nossos horários de almoço, definindo limites de quando poderíamos almoçar ou nos fazendo pedir permissão para os gerentes. Mas essa solução que eles tomaram na sua empresa é horrível. História 13. Logo depois que me formei no ensino médio, alguns amigos e eu voamos para a Inglaterra por uma semana. Ficamos em uma cidade pequena com a avó de um amigo meu. Convenientemente, ela morava do outro lado da rua de um pub, que, além dos correios e da estação de trem, era a única coisa para fazer na cidade. Fizemos amigos rapidamente e ficamos surpresos ao descobrir que eles nunca tinham ouvido falar de beer pong. Depois de algumas noites jogando, foi proibido quando um grupo de frequentadores foi pego dirigindo bêbado. Então eu acho que a regra não foi explicitamente por nossa causa, mas se não tivéssemos aparecido, provavelmente não teria sido implementada por mais alguns anos. Opinião: beer pong não é algo comum no meu país também, até onde eu sei. Pelo menos eu nunca joguei. História 14. Fiz um intercâmbio na Turquia recentemente e, durante a minha primeira semana de aula lá, percebi que nunca aprenderia nada por causa da barreira linguística. Só que meu programa me proibia de faltar às aulas. Então, em fevereiro, houve um ataque, daqueles que eu não posso falar aqui nessa plataforma, que uma pessoa faz boom no meu caminho para a escola, e eu usei isso como desculpa para não frequentar mais as aulas. Eles não ficaram muito felizes. Opinião: Jesus Cristo. História 15. No primeiro ano do ensino médio em Jersey, fomos autorizados a sair do campus para almoçar e comer alguma coisa. Tínhamos que andar por esse bairro para chegar à pizzaria onde almoçaríamos. Na volta, meus amigos apostaram que eu não iria esmagar uma abóbora no gramado de um vizinho. Então, eu fiz. Um cara do outro lado da rua viu e gritou para eu parar. Eu simplesmente corri. De alguma forma, voltei para a escola sem que eles me pegassem. Na manhã seguinte, durante os anúncios matinais, o diretor estava falando sobre como não poderíamos mais andar por aquele bairro durante o almoço. Agora, não foi completamente por minha causa, mas tenho certeza de que fui a gota d'água. Opinião: essa permissão é permitida por lei? História 16. Quando eu estava no jardim de infância, eles deixavam todo mundo sair em um grande amontoado, enquanto os professores meio que ignoravam tudo. Um dia minha mãe estava atrasada, então tentei ir para casa sozinha. Andei um quarteirão ou dois, pensando que tinha caminhado uma jornada sem fim. E então me perdi. Sentei e chorei até que alguém me levou de volta para a escola, onde minha mãe e a professora estavam esperando. Depois disso, os professores tiveram que deixar as crianças saírem somente quando seus pais se aproximavam delas. Opinião: ótimo. Não acredito que eles nunca verificaram quem saiu com quem. Qualquer um poderia ter levado uma criança. História 17. Perguntas idiotas existem, e você não tem permissão para fazer perguntas assim. No primeiro ano, na aula de geometria, o professor nos disse para fazer perguntas, dizendo que não existiam perguntas idiotas. Levantei a mão e soltei a primeira coisa que me veio à mente. O que você faria se estivesse comendo chocolate e ele se transformasse em um cachorrinho? Anos depois, um calouro na minha mesa de almoço estava me contando sobre a regra, sem saber que eu era a razão de ela existir. Opinião: acho que tínhamos a mesma regra na minha escola, mas ela não estava escrita. Os professores simplesmente ignorariam sua pergunta se a considerassem idiota. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos meus últimos vídeos.